para o texto. Atos capítulo 2, verso 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Querido Pai Celestial, nós te louvamos por esse segundo culto de hoje. Tivemos hoje muita gente também pela manhã, inclusive pessoas na galeria, e agradecendo a Deus por poder ministrar essa palavra pela segunda vez hoje, porque esse povo que está conosco agora é o povo da noite. Então, obrigado a Deus, e fala conosco, que a palavra rema, a palavra de revelação, a palavra de sabedoria e de conhecimento esteja agindo nesse lugar. Que o Senhor trate conosco fortemente e nos ajude a entender um pouco mais, ó Deus, do Espírito Santo, que às vezes não é tão pregado, tão valorizado, tão contado pelas pessoas, como conversado sobre o assunto, mas a importância que nós vamos dar. O tempo será até curto para falar de tanta coisa do Espírito Santo, mas vamos fazer um pequeno estudo bíblico aqui, um pequeno resumo daquilo que o Espírito Santo faz na vida de um homem e de uma mulher, para a tua glória. Amém e amém. Bom, irmãos, o Pentecostes, que é onde o Espírito Santo veio, ela é uma festa dos judeus, e conhecida como Pentecoste por ser a palavra dividida, Pentecoste, 50 dias. Então, 50 dias depois da Páscoa foi que isso aconteceu. E a pergunta que às vezes se faz, porque tem gente que fala assim, eu vejo o irmão falando em línguas, eu vejo o irmão glorificando, nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos nos dons, mas eu tenho dificuldade para entender o Espírito Santo, para receber do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo não é para algumas pessoas especificamente? Não. Vamos acompanhar aqui para a gente entender um pouco mais do Espírito Santo. Para quem é essa promessa? Vamos para Atos, você já está lá em Atos, né? Capítulo 2, vamos com a gente para o verso 39. Leia aí na sua Bíblia ou acompanha pelo painel. Atos 2, 39. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e a todos que ainda estão longe, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu vou repetir, segura um pouquinho para mim, filho. Para vós outros, falando na época, a promessa é para os nossos filhos, daquela época do Pentecostes, para aqueles que estão longe. Você vai ver no livro de Atos muita gente sendo batizada do Espírito Santo, muitas histórias de batismo. E isto é também para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Levante a mão direita e diga assim, é para mim, porque eu fui chamado. Então o Espírito Santo é para todos, não é para, simplesmente é para quem quiser, quem buscar. O Espírito Santo não é algo de predileção de ninguém. Olha para Joel, irmãos, Joel, capítulo 2, você vai ver no verso 28 e 29, Joel viveu antes de Cristo, Joel nem imaginava, né? E aí Joel traz essa profecia, olha que bonito aqui, diz o texto assim, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Olha o 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E aí vem Pedro dizendo, isso se cumpre aqui no Pentecostes. Então, é para todos, para aqueles que viveram na época e para aqueles que o Senhor nos chamou agora. O que é o batismo no Espírito Santo?
Irmãos, batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Batismo no Espírito Santo é uma capacitação maior para vencer a vida e também para testemunhar. Dá uma olhada em Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Atos 1, 8. Atos 1, 8 diz assim. Eu quero trabalhar um pouco esse verso agora com vocês. Mas recebereis poder. Irmãos, enquanto eu vou falando esse verso, presta atenção. Eu disse hoje no culto da manhã, e disse isso com tristeza. Pastor Luiz Brigola, comentei hoje de manhã, que infelizmente, a maioria dos crentes não tem poder. A maioria dos cristãos não tem poder. Eles têm uma vida de igreja, eles têm uma maneira de cultuar. Mas, por exemplo, irmão, deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Se o demônio pegar o teu vizinho, você expulsa o demônio ou chama o pastor? Então, queridos, é só para a gente ter uma noção disso. Quando alguém está doente e pedir uma oração, você vai orar ou chama uma pessoa que você acha que é mais capacitada? Irmãos, o poder do Espírito Santo é para todos. É para todos. Não é para o pastor apenas. É lógico que o pastor tem obrigação de viver isso. Ter uma vida mais consagrada. Se dedicar à leitura da palavra, à oração. Mas esse poder, irmãos, é para todos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Outra coisa que eu quero falar aqui. E sereis minhas testemunhas. Irmãos, nós falamos de quanto... não vou falar de futebol hoje, que o negócio está ruim, né? Mas a gente fala do jogo, a gente fala da escalação, a gente fala dos artistas, a gente fala de um monte de coisa, irmãos, lá fora. Mas a gente às vezes não fala de Jesus. Está faltando poder e está faltando testemunho. Nós indicamos um bom médico. Ah, você está assim? Eu conheço um bom médico. Ou você não está bem? Conheço um remédio bom. Não tem pecado em indicar remédio e falar de médico. Nós temos vários médicos aqui na igreja, né? Médicos e médicas. Mas o caso, na realidade, irmãos, é que nós paramos de testemunhar. Hoje de manhã, eu fiz um comentário aqui. Eu não sou de fazer comentário de igreja, mas hoje eu fiz só para exemplificar. Testemunhos de Jeová. Eu confesso para vocês, logicamente eu não concordo com o ensino deles. Não é o bíblico que nós conhecemos, mas eu confesso que eu admiro eles. Porque às vezes eu estou vindo de casa para a igreja, e até durante a semana, sábado, é um monte de testemunhos de Jeová batendo de casa em casa, irmão, para falar de Jesus, falar do testemunho de Jeová, do reino. E eu não sei se vocês sabem, eles não acreditam no inferno, e mesmo assim eles servem um Deus. Eu pergunto, será que se anunciasse numa igreja evangélica que o inferno não existe, quanta gente continuaria dentro da igreja? Não é uma pergunta para a gente pensar? Por quê? Porque nós estamos parando de testemunhar. Pode voltar o verso para mim, por favor, filho? Vamos continuar? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E é por causa de receber esse poder que a igreja chegou até nós, irmãos. Foi por causa do Espírito Santo, senão não chegaria. Que levantou os homens e os espalhou. Sofreram perseguições, foram mortos, aprisionados, mas o Evangelho chegou. Porque teve coragem, teve poder e teve gente testemunhando do Espírito Santo. Agora, essa capacitação, essa autoridade. Olha, irmãos, por exemplo, eu vou dizer uma coisa simples aqui. Olha, eu vou citar a minha situação. Eu nasci na igreja. Nessa igreja, eu sou filho daqui desde 62, né? Sou criado na igreja, 63 anos. Mas eu lembro que eu trabalhava numa empresa, no escritório também, como eu disse aqui, e eu era zombado lá. Na época teve aquele Tim Jones lá que matou um monte de gente, eles me chamavam de pastor Tim Jones. 5 trabalhavam comigo naquele escritório. E era uma situação difícil.
Segunda-feira eles ficavam contando as histórias deles, as mulheres com que eles saíram, o que eles viveram de pecado, e aí eles iam zombar de mim. Você foi na igreja, né? Você estava lendo a Bíblia, e eu quieto no meu lugar, sempre quieto. Aí, irmãos, eu fui num culto, chamado Culto da Fogueira, num sítio, onde nós fizemos o culto da fogueira, e nos reunimos em volta, assim começamos a orar. E eu fui batizado com o Espírito Santo naquele culto. E quando Deus me encheu com o Espírito Santo, eu percebi que nasceu dentro de mim uma força que eu não tinha, uma capacitação, uma vontade de evangelizar. Começou a encher minha alma. Irmãos, se eu estava, antes dessa capacitação, eu estava saindo com esses colegas do trabalho, que gostavam de zombar de mim. Ia passando um irmão na outra rua e eu dava uma baixada na cabeça assim, porque vai que esse irmão resolve dar paz, aí eu tenho que dar paz também, vão zombar de novo. Depois que eu fui cheio do Espírito Santo, eu podia estar com quem eu tivesse. Qualquer lado da rua eu erguia a mão e dizia, paz seja convosco, irmão. Acabou a vergonha. Revestiu-se de poder. É isso que Deus tem para nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é muita coisa que barulho, gritaria, rodopia. Não, irmãos. É uma unção, uma capacitação para viver uma vida correta, uma vida santa. Porque rodopiar, usar terno, andar com a Bíblia debaixo do... Isso é muito fácil. Agora, viver o dia a dia com uma vida cheia do Espírito Santo, aí é um grande desafio. Queridos, em Lucas, capítulo 11, verso 13, Jesus vai dizer que precisa ser buscado. Hoje nós vamos ter um momento de busca aqui. Precisa buscar o Espírito Santo. Precisa clamar, precisa querer o Espírito Santo. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, olha que palavra linda, irmãos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Levanta a sua mão direita, diga: Deus, eu quero nessa noite buscar esse revestimento de poder. Vamos fazer um clamor por isso hoje aqui, em nome de Jesus. Quem já fala em língua vai falar, quem não fala pode ser batizado nessa noite. Agora, independente da evidência, que é uma confusão teológica por aí, independente da evidência, você é cheio do Espírito Santo se você buscar. E alguns vão falar em línguas. Quando Jesus soprou nos discípulos, eles não falaram em línguas. Então receberam o Espírito Santo e soprou sobre eles. Já tinham o Espírito Santo. Mas vieram a falar em línguas no dia do Pentecostes, muitos dias depois. O que importa é você sentir: eu estou cheio do Espírito Santo. Irmão, não tem como o Espírito Santo encher uma pessoa e ela não perceber que está cheia. Não tem jeito. Então aí está, é buscar. Aí começa a haver uma repartição de dons. Porque o grande sonho da igreja é dons. Embora, para mim, fruto é melhor que dom, mas os dons são os importantes. Vamos falar dos dons e dos frutos também. Vamos dar uma olhada nos dons? Irmãos, diga comigo assim: eu tenho um dom. Queridos, querida, escute bem isso. Ninguém que está aqui, Wanda, ninguém está aqui sem ter um dom. Ninguém. Todo mundo que chegou a esse mundo, chegou pelo menos com um dom. A Bíblia diz que foi dado 5 para um, 2 para outro, mas pelo menos um. Tem gente com mais de um dom, mas no mínimo um dom. Se você agora, nessa mensagem, começar a pensar, você vai descobrir que você tem um dom. Ou que você ora por alguém e essa pessoa é curada, ou você tem paciência para tratar com as pessoas, ou você é uma pessoa que tem a generosidade na alma, ou você é alguém que sabe interpretar línguas, ou tem o dom de falar línguas, ou tem sinais, você vê sinais, ou você está aqui e tem discernimento. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá para... Não podia ser outro lugar, né? 1 Coríntios 12, 7 em diante. 1 Coríntios 12, 7. Agora, irmãos, nós vamos ler esse texto, e eu quero que você saiba o seguinte: diga comigo assim: o Espírito, os dons do Espírito Santo são dados para servir. Por que eu estou dizendo isso?
que no passado nós já recebemos tantos missionários aí, que diziam assim, eu tenho dom para isso, e se gloriava do dom. O dom não é para se gloriar, o dom é para servir. Se Deus nos dá um dom, é para servir o próximo. É para fazer algo, fazer a diferença na vida de alguém. Não é para seu próprio benefício ou para esticar o ego, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, olha a expressão, irmãos, visando um fim proveitoso, verso 8, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, eu amo isso aqui, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Alguém, volta só um pouquinho, obrigado, filho. Alguém fala assim, pastor, mas a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento é a mesma coisa, não é? Hoje não dá tempo, outro dia a gente prega só sobre isso, com calma. A palavra de sabedoria é uma coisa, a palavra de conhecimento é outra. Eu vou dizer uma coisa bem simples para você saber aqui. Por exemplo, conhecimento, diga comigo assim, conhecimento é saber que tomate é fruta. Quem sabia que tomate é fruta aqui? Porque muita gente pensa que é legume, não é. Tomate não é legume, tomate é fruta. Diga assim, saber que tomate é fruto é conhecimento. Agora diga comigo assim, não fazer salada de tomate doce é sabedoria. Então tem diferença, entre a sabedoria e o conhecimento. Tem muita gente com conhecimento que não tem sabedoria. É simples, eu ia contar uma historinha que acho que é melhor não contar, não? Mas eu vou tentar melhorar isso aqui. É que eu lembrei de uma história agora do caipira lá no meio do mato e do doutor que chegou para fazer o caminho. Então, o doutor chega lá no meio do mato, irmãos, o caipira ensina o doutor. Não, doutor, sei que o senhor pôs aí eu não sei o nome daquele negócio, daqueles olhos lá e tal, para ver aqui, mas não vai dar certo, o senhor vai ter esse problema. Agora faz esse outro caminho aqui que o meu gado faz. Eu ia usar outro animal, vou usar o gado. Falei, meu gado faz. Falei, mas e quando não tem engenheiro para vir aqui abrir rua para vocês? Olha, a gente chama o gado. Irmãos, a pessoa lá no sítio, eu estou brincando assim, o doutor chega lá com conhecimento, mas o doutor lá no sítio com aquela idade tem sabedoria. Então a Bíblia vai falar de sabedoria, que é uma coisa tremenda, mas vai falar de conhecimento também. Agora, se você junta sabedoria e conhecimento, aí ninguém te segura, né? Verso 9. A outro no mesmo espírito, a fé. Alguém diz, mas fé todo mundo tem, pastor. Não, aqui é dom. Então, toda vez que você lê aqui, não é essa fé comum nossa. Existe a fé comum. Todo mundo tem fé. Até o cara que vai para o inferno tem fé. O cara que crê no diabo também tem fé. Existe a fé comum. A fé que todo mundo tem, que vai acordar, vai jantar depois desse culto, que vai trabalhar amanhã, fé que vai dar certo. Agora tem gente que tem o dom da fé, irmão. E quem tem o dom da fé, você pode falar para ele, vai dar errado, ele diz, vai dar certo. Não, vai dar errado, vai dar certo. Vai dar errado, vai dar certo. Ele faz e dá certo. Mas é dom da fé. E isso não é para qualquer um. Quem sabe seja o pedido que você faça hoje. A outro, pelo menos, o Espírito, dons de curar. Que maravilha, porque dons já é para todo tipo de enfermidade. Verso 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. São 9 dons. 9 dons e depois nós vamos ver também 9 frutos. Mas tudo isso aqui que nós acabamos de ler no texto é para edificar a igreja. É para servir pessoas. Eu não sei qual o desejo do seu coração, mas está aí os dons. Busca que Deus vai dar. Agora, diga comigo assim, existem 9 dons e existem 9 frutos. Vamos dar uma olhada nos frutos? Gálatas capítulo 5, verso de número 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas
O fruto do Espírito irmãos, o primeiro fruto é amor. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, que se não tiver amor, de nada vale minha religião. Primeiro fruto aqui é amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Longanimidade, que pode ser traduzido também por paciência. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que Deus nos dê a graça de termos dons, mas também termos os frutos. Diga assim: dons vem do alto, fruto vem de dentro. Dons vem do céu, você pede, mas fruto é você que pratica. Amanhã no trânsito vai precisar de longanimidade, né? Para tratar com algumas situações da sua família, você vai precisar de amor. Se não tiver amor, você vai brigar com todo mundo. Irmãos, agora eu queria ver algumas características, que são muitas, mas eu quero ver algumas que a gente possa tratar agora nessa noite e orar com vocês sobre isso. Algumas coisas que o Espírito Santo faz, que é muito lindo. Uma delas é convencer do pecado. Vamos para João 16:8. Vai comigo, João 16:8. João 16:8. Em João 16:8 vai dizer assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segura um pouco para mim, querido, esse texto. Irmãos, preste atenção nisso. Não tente converter ninguém, você não vai conseguir. Quando eu prego, eu aprendi isso muito cedo. Quando eu pregava lá atrás, já há 20, 30 anos, quando eu ia pregar, eu tinha certeza. Eu dizia assim, aquele momento de oração, eu dizia assim: Deus, eu vou pregar, mas eu não convenço ninguém. Então, enquanto eu prego, que o teu Espírito Santo trabalhe na igreja, que ele vai convencendo. É ele que vai fazendo esse trabalho. Então, você pode pregar e deve pregar, convidar, como eu acabei de falar no texto anterior, mas não espere convencer ninguém. E a gente não precisa disso, irmão. Quem quer fazer isso é o Espírito Santo. Convida, fala: você não está bem, vamos para a igreja. Mas não queira convencer, brigar. Não, porque é ele que convencerá. Quando ele vier, Jesus disse, ele convencerá. Segundo, ele guiará. Está lá no verso 13, 16, 13. Nós lemos 16, aí, agora o 13, 16, 13. Fala de ele nos guiar. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará de si próprio, de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, uma das coisas mais lindas da vida é homem ou mulher guiados pelo Espírito. Você vai conhecer a maturidade de um crente pela forma como ele é dirigido, como ele toma decisões e como ele conversa. Às vezes, na conversa de uma pessoa com a outra, você percebe maturidade. E isso é alguém que é guiado. Tem um texto muito lindo que está lá em Romanos 8,16. 8,16. Olha o que diz Romanos 8,16. Uma palavra interessante do Espírito Santo. No 8,14 também tem. Mas olha o 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmão, não é anjo, não é visão, é o Espírito. Olha o 14, o 8,14, por favor, olha o 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, irmãos, quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Segura um pouquinho para mim. Escute isso. Na palavra do grego, quem conhece um pouco do grego? O grego, ele orienta o seguinte, ele diz assim, que existem dois tipos de filhos. Um filho é chamado de teknon. O que é o teknon da palavra grega?
é o filho que nasceu, criança, que cresceu, mas ainda criança. Quando ele chega na estatura da maturidade, ele já não é mais teknon. Aí o grego vai chamar ele de ruios. Então, é bem assim, ó, bem simples. Quando você tem um filho pequeno, o filho que nasceu, ele está ligado a João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmão, todo mundo, pastor Marcos, que recebe a Jesus como Salvador, é filho de Deus. Só que muitos deles ainda é teknon. Aí eles vão crescer e vão se tornar ruiós. Porque tem muitos filhos de Deus que você fala assim, está na igreja, mas ainda faz aquilo. Está na igreja, mas tem palavrão. Está na igreja, mas ainda gosta de uma bebidinha. Está na igreja, é teknon. Mas não brigue com ele, porque ele está crescendo. Você sofre com criança pequena, tem dor de barriga, tem cólica, né? Quando está caminhando, cai, você larga um pouquinho e já se machuca, porque é teknon. Você não precisa se preocupar com o filho de 15, 16, 18 anos, porque ele já é ruios. Recebe essa palavra. Diga, Deus, eu quero ser um filho ruios, filho maduro, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém. Muito bem. Agora, eu não posso deixar de falar de algumas coisas interessantes que podem magoar o Espírito, que pode impedir o Espírito de agir. E a gente gostaria que você prestasse atenção nisso. Recebe essa palavra. Vamos ler Efésios, capítulo 4, os versos 30 a 32. Efésios 4, 30 a 32. Olha o que diz o texto. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então é possível entristecer o Espírito de Deus? Olha o que entristece. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Irmãos, ali nas 3 escolas, eu quase não passo a pé ali, mais de carro, mas eu estudei ali, e eu lembro épocas que eu vinha ali, que tinha muita pomba, não sei se tem mais, aquela turma que jogava comida lá e tal, vinha muita pomba. Mas menos quando jogava comida, se você chegasse perto dela e fizesse um barulho mais forte, ela voava. Qualquer barulho estranho, qualquer coisa que incomode a pomba é muito sensível. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, por isso que a nossa igreja é evangelho quadrangular. Salvação, batismo com o Espírito Santo, cura divina e a volta de Jesus. É a mensagem da nossa igreja. Por isso, a igreja do evangelho quadrangular. 4 mensagens específicas do amor de Deus. E a pomba é esse símbolo do Espírito Santo. Então, queridos, existem algumas coisas na minha vida e na sua vida que a gente quer que o Espírito Santo esteja junto, mas se a gente fizer, ele sai, por causa da sensibilidade dele. Eu quero andar com o Espírito Santo e quero que o Espírito Santo ande comigo. Aí eu começo numa gritaria em casa, xingamento. Eu começo com amargura, com ira. A ira tem levado gente à morte, irmãos. Vocês têm visto aí. Tem um caso de um pastor, acho que no Nordeste, se não me falha a memória. Ele saiu para pregar e deixou os filhos fazendo churrasco, os 2 irmãos. E um dos irmãos mais velhos tinha desistido de uma moça da igreja, porque a moça queria ir para a cama com ele, antes do casamento. E ele decidiu que ele não ia fazer isso, que ele queria ser pastor igual o pai, e por isso não ia querer fazer. E ele lutou e desistiu dela, e sonhando ser o pastor. E aí o
O mais novo passou um tempo, começou a namorar a menina. Eles estavam fazendo churrasco, o pai já viajando, indo pregar em Brasília, algum lugar assim. E eles começaram a discutir, porque o mais velho falou assim: toma cuidado com ela, hein? Porque ela pode te levar ao pecado. Ele falou assim: você está com ciúme. Você está com inveja, porque ela largou de você para ficar comigo. Irmãos, eu vou resumir aqui. Eles começaram a discutir forte. E o irmão mais velho, tentando aconselhar, ele pegou uma faca, porque estava mexendo com o churrasco, e enfiou na barriga do irmão. Matou o irmão no churrasco. Ligaram para o pai voltou, irmãos. O pai chega, vai visitar um no velório e o outro na cadeia. Sabe por quê? Por causa de um negócio chamado ira. Por isso que a Bíblia chega a dizer que às vezes não dá para escapar da ira. Mas irai-vos e não pequeis. Toma cuidado, tem muita coisa aí que você vai afastar o Espírito Santo, se você não tomar cuidado com isso. Queridos, diga comigo assim: antigamente, no Antigo Testamento, era Deus sobre os homens. Diga assim: no Novo Testamento, é Jesus entre os homens, se fez carne e habitou entre nós. Diga assim: agora, na época da graça, não é Deus sobre os homens, não é Deus entre os homens. Diga: mas é Deus dentro dos homens. Aleluia! Aleluia! É Deus dentro de mim, é Deus dentro de você. Nós vamos buscar agora, nós vamos fazer um clamor. Só que eu quero que vocês assistam um vídeo. Esse vídeo fala de uma mulher que está com Alzheimer. E ela não lembra o nome da filha, vai falar o nome da filha, aí vão perguntar, ela não lembra. O nome do filho, ela não lembra o que ela comeu no almoço. Mas a hora que fazem a pergunta de alguém, ela declara quem é essa pessoa. Vamos assistir? Está pronto aí, filho? Vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What did you have for lunch today? Não lembra do vestido, não lembra da roupa? Food. Que comeu hoje? Comida. All right. So who is Linda? Quem é Linda? Deve ser Linda? filha, né? Conhece Linda? Não. What about Você conhece o Paulo? Deve ser Paulo. filho, né? Oh, Paul? O marido. All Não, right. não conheço Who nenhum is Paulo. Jesus? Quem é Jesus? well, Jesus is the one Jesus é alguém que me salvou that lives in my heart, e mora no meu coração. and will take Ele vai me levar para casa. Quite amazing. Muito incrível. Eu amo